resolução número 14, que traz para a gente essa novidade dos saldos repactuados. A gente vai deixar de falar em saldos remanescentes? Não. Mas chega para a gente agora, né, essa informação nova, né, essa possibilidade nova, que é chamado de saldos repactuados. Mas agora a gente tem uma resolução que possibilita, de uma forma muito mais aberta, né, essa utilização de forma alternativa. Então, vejam só, a gente vai agora conversar a respeito, né, dos saldos repactuados. Para isso, a gente precisa compreender, né, que foi editada a resolução número 14, no dia 16 de setembro de 2021. Então, é algo assim muito recente. O ano passado, a gente teve uma resolução nova que foi editada exatamente para ajudar, né, para dar conta, para colaborar com a questão do retorno às aulas, naquele momento, né, que foi chamado de PDD emergencial. Então, já era previsto apenas um repasse, então era uma parcela única. Esse ano, algumas escolas receberam uma complementação, porque o repasse tinha sido insuficiente, né, tinha sido feito a menor. E esse ano, como não há um repasse adicional do PDD emergencial, não havia previsão orçamentária para isso, o FNDE está lançando mão dos saldos existentes nas próprias contas das escolas, né, para que isso possa ser viabilizado. Então, se a gente lembra, e daqui a pouquinho a gente vai, né, mais à frente, falar um pouco também sobre os saldos remanescentes. Os saldos remanescentes, eles também surgiram, aliás, a resolução número 8, de 16 de dezembro de 2016, ela também surgiu naquele momento para dar conta desses valores, né, que estão nas contas das escolas, muitas vezes há anos, e de programas até extintos, que não podiam ser utilizados, porque não existia mais nem a finalidade para isso. Então, naquele momento ali já foi, assim, uma possibilidade, né, de utilização com uma outra finalidade, e muitas escolas já fizeram, né, uso disso. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma realidade, assim, muito, vamos dizer, abrangente. O FNDE diz que existe mais de 1 bilhão nas contas das escolas, né, de todo o Brasil, e isso varia desde os saldos, que a gente chama de irrisórios, né, de centavos, até mais de 100 mil reais nas contas das escolas, esse dinheiro parado, né, há anos. Então, quando a gente pensa que existe um recurso que veio para ser utilizado em prol da escola, em prol da educação, e esse dinheiro, né, não pode ser utilizado, porque a escola, ela não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais a estrutura necessária para implementar, né, e esse dinheiro realmente fica parado, e muitas escolas, né, estavam se programando para fazer devoluções. Então, hoje a gente tem, e está passando sem querer, deixa eu voltar. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né, de fazer a utilização de uma forma alternativa. E sem correr, né, nenhum risco de cometer alguma irregularidade ou impropriedade. E, muito pelo contrário, né, amparado por resolução. Então, o que acontece? A resolução número 8, de 2016, ela foi revogada. E no lugar dessa resolução, a gente tem a resolução número 14 e tem a resolução número 15, que traz, em um dos artigos, o tema, né, dos saldos remanescentes. Então, vamos avançar para a gente poder entender qual é a diferença dos saldos repactuados, né, da repactuação dos recursos financeiros e dos saldos remanescentes. Então, o objetivo da resolução número 14 é repactuar recursos disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações agregadas.
Somente para lembrar, né, porque também tem gente neste grupo hoje que não faz parte da equipe do PDD na regional, né, está chegando agora. As ações agregadas ou ações integradas são aquelas ações, né, de programas financiáveis que são do MEC e que requerem um investimento financeiro, e isso se dá por meio, né, do financiamento do FNDE. Então, nós temos o PDD básico e temos as ações que estão agrupadas em eixos, né? A gente tem o qualidade, o estrutura e o integral. Então, a gente considera, né, as ações agregadas, essas ações que estão nesses outros eixos que não são o PDDE básico. O PDDE básico, ele é universal, ele é para todas as escolas. Já as ações agregadas, vai depender muito da finalidade, muito do direcionamento, do objetivo, de cada resolução, né, que o ampara, né, que o direciona, tá certo? Então, a repactuação dos recursos é em torno dessas ações agregadas. E o outro objetivo também é dar o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem em decorrência da... Então, o que eu estava falando era sobre os objetivos. Então, o objetivo da resolução é repactuar esses recursos, né, que estão disponíveis nas contas dessas ações agregadas, e, ao mesmo tempo, também apoiar o retorno presencial, certo? Então, é mais um recurso que, se disponível para a escola, a gente sabe que não são todas as escolas que possuem os saldos, né, que até então a gente chamava de saldos remanescentes, mas a gente tem muitas escolas que possuem esses saldos e saldos significativos, e a partir de agora a gente vai, né, fazer essa orientação também, né, nesse sentido, né, desse apoio ao retorno presencial. Então, acredito que com esse reforço, né, além do que a gente já tinha, do PDD emergencial federal, dos programas que a escola já tinha recebido, o PDD extra, né, que é o nosso PDD estadual emergencial, agora a gente tem também a possibilidade de repactuar esses recursos financeiros, né, das escolas que, logicamente, possuírem esses saldos das ações agregadas. E a gente vai ver a abrangência aí agora, né, dessa possibilidade, tá? Bom, a finalidade. Então, além daquilo que a gente já conhece, daquelas finalidades que já estão nas outras resoluções, a gente tem aí alguns pontos novos. Então, pode ser utilizado para avaliação diagnóstica, formativa e adaptativa. A escola pode usar, então, para promover a avaliação, só que a gente aqui tem que ter cuidado, porque a gente sabe que já estão havendo algumas avaliações, então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Porque a resolução traz como possibilidade, não significa que a escola tem que realizar. Sobretudo se é uma ação que já está sendo realizada pelo próprio Estado, certo? Melhoria da infraestrutura, e aí cabe, né, muita coisa. Ressarcimento de custos com transporte e alimentação de prestadores de serviços voluntários para a implementação das estratégias de busca ativa, permanência e aprendizagem. Então, nesse item aí, vale a pena, né, a gente gastar um pouquinho mais de tempo, porque, veja, isso aí lembra o quê? Né? Lembra aquele facilitador, aquele mediador, né, que a gente conhece lá do Mais Educação, não é isso? Do Mais Alfabetização. Então, seria uma espécie de monitoria, realmente, porque é um ressarcimento, é um valor de ressarcimento, né, e no próximo slide tem dizendo qual é o valor máximo, né, que pode ser pago. E aí a gente já vê quais são essas possibilidades, né? Para que seria? O FNDE nos abriu, assim, algumas possibilidades, né, numa formação, dizendo que pode ser monitor para controlar a entrada e saída, o recreio, para fazer a busca ativa dos estudantes, para dar reforço. Então, né, cabe aqui dentro, né, dessas estratégias que eles estão expondo, tá certo? Então, estratégias de busca ativa, permanência e aprendizagem.
Também traz novamente a contratação de serviços de conectividade, infraestrutura e equipamentos de tecnologia, e aí a gente, né, deixando mais uma vez claro que o Estado está promovendo isso. Também tem muitas escolas que têm educação conectada, então esse item aí, raramente a escola vai precisar utilizar. Também a outra finalidade é o desenvolvimento de atividades de enfrentamento à evasão, ao abandono e à infrequência escolar. Isso aí está muito relacionado com o número 3, né? Mas também atividades que a escola pode fazer, atividades pedagógicas, né? Palestras e outras atividades, é claro, respeitando, né? Todos os procedimentos e todos os protocolos que são exigidos, mas exatamente para enfrentar esse problema grande que a gente sabe que todas as redes estão enfrentando, né, que são relativas à evasão, ao abandono e à infrequência. Então, é uma possibilidade também de desenvolver alguns projetos, né, e isso aí também pode ser vinculado ao item 3. Também, contratação de soluções que apoiem e complementem o processo de ensino e aprendizagem do estudante. Então, essas atividades todas voltadas para as questões dos projetos, né, exatamente para aquela questão da recuperação da aprendizagem, né, desse investimento maior no processo de aprendizagem, que a gente sabe, sobretudo os nossos estudantes das redes públicas, eles sofreram e sofrem muito por conta dessa questão da própria dificuldade de acesso, né, à internet, e isso, com certeza, trouxe muitos prejuízos para o seu processo de aprendizagem. Então, também é uma possibilidade aí, né, de reforçar esses projetos que a escola vai precisar, né, promover para poder trazer os estudantes para a escola e, ao mesmo tempo, né, tentar recuperar a aprendizagem, avançar também na aprendizagem. Apoio à implementação e ao monitoramento de medidas sanitárias que viabilizem a abertura segura das escolas, né? Então, aí a gente já conhece muito bem quais são essas ações. Muitas escolas, né, já estão adquirindo os itens necessários com os outros programas, mas também tem aí essa possibilidade. E outras ações previstas no PDD básico que atendam à finalidade de que trata esta resolução. Então, a gente precisa conhecer a resolução do PDD básico para entender, né, quais são essas outras ações aí previstas que se adequam, que atendem a mesma finalidade, né, de que trata esta resolução número 14. O artigo 4º dos voluntários. Então, só para estender um pouquinho mais sobre essa questão, né, dos monitores, né, que aqui a resolução chama de voluntários. O artigo 4º da resolução fala que, para as atividades desempenhadas por prestadores de serviços voluntários, que aí tem essa legislação específica, né, será obrigatória a celebração do termo de compromisso, do mesmo jeito que era feito com o programa Mais Educação e Mais Alfabetização, né, entre a UEX e o prestador de serviço, né, esse monitor, esse voluntário, nos termos estabelecidos no anexo. Então, a própria resolução, ela já traz um modelo desse termo de compromisso, já todo fundamentado nessa legislação aí que é citada. Também é dito aí que a UEX será responsável pelo armazenamento do termo de compromisso para o exercício do voluntário, assinado pelo prazo de 5 anos. Então, a mesma coisa que a gente fala para a documentação né, de prestação de contas. Também esse termo precisa constar na prestação, constar entre os documentos que a escola vai guardar. Não é necessário que esse termo seja enviado para a secretaria, junto com a prestação de contas, mas sim que seja arquivado. O que vai para a secretaria, dentro da prestação de contas, é, logicamente, o recibo, né, e a folha de frequência. Mas é preciso que a escola guarde, né, armazene esse termo de compromisso por 5 anos